Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do Veja Mercado em 2024. Eu sou o Diego Gimenez e, antes de mais nada, te desejo aqui um feliz e próspero ano de 2024, que seja lucrativo e de bons negócios para vocês. Tá bom, né? E aqui no Veja Mercado, nós iniciamos uma nova temporada e eu conto com a audiência de todos vocês ao longo do ano de 2024, todas as manhãs no YouTube e no Spotify antes da abertura da Bolsa de Valores. Vamos nessa, vamos às notícias. Porque as bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã de hoje. Vamos recapitular o que aconteceu nessas duas últimas semanas que não teve Veja Mercado. No final de 2023, as bolsas engataram um rally, elas continuaram um rally que a gente já vinha observando desde novembro e encerraram o ano de 2023 nas máximas históricas. O Ibovespa chegou a bater os 134 mil pontos. Já no início deste ano, na última semana, as bolsas andaram de lado, até negociaram em baixa, em razão de algumas dúvidas em relação ao ciclo de cortes nas taxas de juros americanas em 2024 e também ao ritmo de desaceleração da atividade econômica nas grandes economias. Nos Estados Unidos, as dúvidas sobre os cortes nas taxas de juros aumentaram depois de dados de emprego referentes ao mês de dezembro terem vindo acima do esperado, o que reforçaram o aquecimento da economia local e isso pode levar a mais inflação e pode retardar o início dos cortes nas taxas de juros americanas. Já na Europa e na China, as dúvidas são em relação ao ritmo de desaceleração da atividade econômica dos países. Aqui no Brasil, as projeções do Boletim Focus para o crescimento da economia brasileira são mais modestas em relação a 2023. Venho aqui na câmera geral para a gente mostrar as projeções do Boletim Focus desta semana, número publicado nesta segunda-feira. Vamos direto aos números para você. Na tela nós vemos que a principal mudança em relação à semana passada é justamente sobre o PIB deste ano. Na semana passada, a previsão é de um crescimento de 1,52%. Nesta semana, a projeção é de 1,59%. Vamos lembrar que a projeção do ano passado, os economistas do mercado entendem que a economia do Brasil deve crescer 2,93%. Os números serão revelados pelo IBGE apenas no mês de fevereiro, mas essa é a projeção do mercado. Além da mudança no PIB, temos também uma mudança no câmbio para 2025. Ela caiu de R$ 5,03 para R$ 5,00 cravados. Para conversar comigo sobre esses e outros assuntos, tem um convidado especial na nossa primeira edição de 2024, Otaviano Canuto, membro do New South, Policy Center for the New South, agora sim, e também ex-diretor do FMI e do Banco Mundial. Otaviano, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um grande prazer te receber aqui. Bom dia, Diego, um prazer não estar aqui e abrindo o ano aqui contigo. Perfeito. Vamos nessa, Otaviano. Eu começo falando sobre essas projeções que nós mostramos há pouco da economia brasileira, porque já há algum tempo o mercado tem errado essas projeções. No ano passado, mesmo em janeiro, a projeção de que a economia brasileira crescesse 0,8%, encerrou 2023 com uma projeção de 2,9%. Para esse ano, a projeção era de 1,5%, agora já é praticamente de 1,6%. E eu quero entender, na sua avaliação, qual pode ser o impacto do cenário externo na nossa economia local e também, se na sua avaliação, essa projeção de 1,6% para esse ano, ela pode ser considerada conservadora. Perfeito. A verdade, Diego, é que o erro, o ano passado, e foi de todo mundo, não apenas de analistas no Brasil, mas também de instituições multilaterais, foi a surpresa, de fato, não incorporada anteriormente do resultado da super safra agrícola que nós tivemos no primeiro trimestre do ano, e que se expressou num volume muito grande de exportações, no saldo comercial muito melhor do que o projetado. É um número realmente que não dava nas contas e que teve, inclusive, um impacto favorável sobre outros componentes da cadeia de produção, sobre não apenas a indústria que opera com a agricultura, mas também com os serviços e assim por diante. Isso só ia acontecer da vida. Ninguém podia antecipar um impacto tão grande, um resultado tão favorável
na agricultura, como que foi. É notório que a agricultura brasileira já vem mostrando o potencial disso. O fato de que a gente tem uma agricultura intensiva no uso de ciência, intensiva no uso de equipamentos, etc. E tal. O Brasil bate, em termos de produtividade na agricultura, o resto do mundo inteiro. Nos últimos anos, o diferencial tem sido substancial em termos de aumento de produtividade, mas o fato é que as circunstâncias, a dificuldade, inclusive, de outros mercados, permitiram esse tremendo sucesso que foi o crescimento do PIB pelo lado da agricultura, que chegou a 1/3 no primeiro trimestre. Este ano, a expectativa é de que a gente não tenha uma safra tão gigantesca quanto a do ano passado. Inclusive, o clima não vai ser favorável, mas ainda assim deverá ser um PIB agrícola maior do que, digamos assim, aquele. Não estou falando aqui de reversão a um PIB pré-surto do começo do ano passado, mas um PIB ainda maior do que nos períodos anteriores. Então, esse efeito é feito de uma vez por todas, assim, não dá para imaginar que se repita esse ano. Agora, do ponto de vista do cenário internacional, nós temos aí dois caminhos diferentes. De um lado, a importância do que acontece no caso dos Estados Unidos, principalmente, mas dos países avançados como um todo, em termos de taxas de juros, em termos esse é o canal de transmissão principal do crescimento, do que acontece com a macroeconomia nos países avançados e o Brasil hoje. E o outro canal, que é o canal que vem de China, né? Aí nós temos, pela importância da China como mercado de commodities, né, para nós. O ponto, como você bem colocou na sua abertura, é que, com efeito, a despeito do aumento substancial nas taxas de juros no ano passado, aparentemente, até aqui, claramente, os Estados Unidos tiveram sucesso em evitar uma recessão. E isso um pouco contrastando com a situação da União Europeia, né, que ficou para trás, porque claramente o crescimento alemão vem mostrando sinais de problemas, e depois de 4 décadas de crescimento substancial, visivelmente o crescimento alemão mostra sinais de ter se esgotado. Depende. Bom, a importância da China para a Alemanha é inegável, e a virada de sinal na China também é um fator importante para eles e para nós, né? E a questão que se abre é se a China pode evitar, digamos assim, um ajustamento para baixo menos dramático, né, na taxa de crescimento. Eu e muitos de nós outros trabalhamos com uma previsão de que o crescimento chinês nesse ano venha um pouco abaixo dos 5%, chega aos 4,5%. Definitivamente, a era de crescimento chinês com 2 dígitos ficou para trás. Esse é um assunto já conhecido, mas a dúvida que se instalou foi quanto a se a herança em termos de bolha e situação financeira de construtoras e de entidades públicas subnacionais chinesas tornaria ainda mais dramático esse ajuste. Eu quero crer que o China vai empurrar com a barriga, vai meio que fazer como fez o Japão, né? Tem similaridades com aquilo que o Japão enfrentou em termos de herança de uma dívida bancária, e que sem ajuste drástico, mas ao mesmo tempo, digamos assim, uma digestão gradual. E é isso que provavelmente vai acontecer na China, e a dúvida apenas é qual é que tende a ser a taxa de crescimento estável da economia chinesa depois da exaustão dos mecanismos do recurso
a bolhas imobiliárias e a bolha de infraestrutura, com as quais a economia chinesa suavizou o declínio de crescimento dos 2 dígitos para 1 dígito até a pandemia. Pois bem, mas esse é um novo cenário. Nós, claramente, temos uma similaridade com os Estados Unidos, nesse caso, é uma desaceleração de crescimento, é claro, é uma moderação de crescimento em 2024 em relação a 2023, mas, ao mesmo tempo, em que a inflação também cede. E é por isso que o próprio Banco Central brasileiro teve a segurança para sinalizar a queda gradual de 50 pontos básicos na taxa de juros nas próximas reuniões. E, de fato, como você botou no seu quadro inicial, a gente tem uma perspectiva de inflação caindo, uma perspectiva de juros caindo ainda mais esse ano, e não é apenas 1 dígito, agora já se conta com a Selic terminar o ano possivelmente em mais para 8,5% do que 9%. O crescimento não será extraordinário, né, mas definitivamente o cenário é um cenário de queda gradual de taxa de juros, é um cenário de um ano moderado. Uma grande dúvida é a seguinte: espera-se que o governo não ceda à tentação de apelar a mais ativismo fiscal, porque esse é um ano de eleição, né? Porque o custo disso, o custo-benefício, certamente, a médio e longo prazo, não seria favorável. E, assim como aqui também nos Estados Unidos, é interessante, o crescimento americano não deve desacelerar brutalmente, entre outros motivos, porque a política fiscal continua proativa aqui nos Estados Unidos, o déficit vai continuar extremamente elevado, e é também ano de eleição aqui. Então, num resumo, um crescimento mais moderado, mas com queda de inflação, e nada extraordinário nesse ano que se inicia. Taviano, eu quero falar ainda um pouco sobre a economia brasileira, porque no final do ano passado o Brasil teve uma mudança na nota de crédito de BB- para BB pela agência Standard & Poor's, a S&P, e eu quero entender, na sua avaliação, foi citado a questão fiscal, se o arcabouço fiscal aprovado no ano passado ele é suficiente para alterar a trajetória da dívida brasileira. O senhor foi membro do FMI, do Banco Mundial, entende bem do assunto, e mais, qual essa questão fiscal, como que ela deve se perdurar ao longo de 2024, se de fato o déficit deve ser alto, e qual que é o impacto disso para as contas do país? Perfeito. Vamos dividir em 2 partes, sua ótima pergunta. Primeiro, naquilo que diz respeito ao provável resultado do arcabouço fiscal. É claro que, como nós conversamos aqui na outra vez, na primeira vez do ano passado, em meados do ano passado, o arcabouço fiscal acabou vindo como uma boa notícia, aquietando todos aqueles que se preocupam com a trajetória da dívida, a trajetória fiscal brasileira no ano passado, porque tirou de cena o cenário de estresse, que seria a ausência de qualquer arcabouço e a possibilidade, portanto, do Brasil entrar numa espiral, mais uma vez, de explosão de gastos e de déficits e de dívida, tá certo? Agora, ninguém que eu conheça que senta para fazer as contas e que extrapola parâmetros para o uso do arcabouço, imagina que o arcabouço vai significar uma redução de dívida nos próximos anos. O ponto-chave é que o arcabouço deve evitar uma trajetória explosiva, tanto do déficit quanto da dívida pública, o que já foi, inclusive, suficiente para acalmar o mercado, baixar prêmios de risco e assim por diante. Nós sabemos
que não dá para contar simplesmente com ativismo fiscal para garantir taxas de crescimento sustentadas em qualquer economia, inclusive na brasileira, né? Mas o fato é que mesmo com dificilmente o arcabouço entregando o que está prometido em termos de déficit zero esse ano e uma redução na trajetória na dívida ao longo do futuro daqui a poucos anos, o fato é que não é um cenário desastroso como aquele que muitos temiam, né? Bem, qual a relação disso com as agências de risco de crédito? As agências de risco de crédito, elas oferecem dão uma nota que expressa o modo como elas estimam a probabilidade de um evento negativo em termos de crédito de um determinado país. Isso, os ratings, as notas se aplicam quando as agências avaliam um ativo especial, em particular, um certo título de dívida emitido por uma corporação ou assim por diante, mas também para países, para economias como um todo, para o rating da nota fiscal. Pois bem, esse rating das agências, essa escala de notas, que em geral guarda uma relação muito grande, inclusive, com os prêmios de risco que o mercado cobram, né? Eles refletem o modo como a agência estima a capacidade de pagamento da entidade, no caso nosso aqui que estamos falando do setor público brasileiro, de cumprir o seu compromisso e a sua disposição a pagar. Isso é importante realçar, porque, por exemplo, tivemos os Estados Unidos, o governo americano teve uma queda no seu rating pela Standard & Poor's lá por 2011, né? Como julgando que naquele momento a briga enorme no Congresso norte-americano para aprovar o orçamento, inclusive que levou a um fechamento temporário do governo americano, segundo o argumento da Standard & Poor's, revelou um risco de não haver disposição a pagar. E até hoje esse rebaixamento do título norte-americano pela Standard & Poor's está lá, e agora se juntaram a Fitch e a Moody's. Pois bem, da mesma maneira, tivemos uma experiência na época do governo Correia, no Equador, em que o governo equatoriano tinha condição de pagar a dívida e resolveu não pagar e fez um calote. Então, é importante separar a avaliação da capacidade de pagamento e da disposição de pagamento. Eu conheço isso bem porque eu fiz com vários colegas, na época em que eu estive no governo, um estudo tentando mensurar quais são as variáveis que essas agências levam em conta para estimar essa probabilidade de calote e assim por diante. E aí você tem lá, é claro, as variáveis básicas fiscais, mas tem outras e depois, já em meu tempo de Banco Mundial, fiz com colegas um exercício de mapear quais seriam os riscos, no caso de países que não dispõem de ratings pelas agências. E há um conjunto de parâmetros razoavelmente objetivos que alimentam essa estimativa, pelo menos da capacidade de pagamento de dívida. E o fato é que, com um certo retardo, depois de nós termos atingido o grau de investimento enquanto país lá na meados da primeira década do novo milênio, né? Por boas razões, porque a trajetória fiscal tinha sido solidificada em direção à queda, a controle no início do governo Lula, né? Nós perdemos depois esse grau de investimento e estamos ainda a duas escalas daquele limiar a que corresponde a separação do grau de investimento dos ativos de risco. É uma melhora inegável. Standard & Poor's reavalia, porque definitivamente isso não diz respeito ao que aconteceu especificamente esse ano,
mas enquanto trajetória, fica-se claro que nós saímos daquela trajetória explosiva que justificou o downgrade no passado. Agora, isso não quer dizer que estejamos no limiar de atravessar esses dois últimos patamares em direção ao grau de investimento, porque para isso teria que ter mais segurança quanto a uma trajetória fiscal mais sólida de redução do grau de endividamento público e assim por diante. Então, em grande medida, foi uma notícia retroativa, mas tornada possível justamente por aquilo que a gente estava falando, que foi o fato de não se ter abertura da comporta para algum tipo de frouxidão fiscal com a presença do arcabouço, e, ao mesmo tempo, também não dá para imaginar que haja milagres de recuperação do grau de investimento da noite para o dia nos próximos anos. Certo, Otaviano, rapidamente para a gente encerrar o nosso programa, você disse sobre o grau de investimento, sobre a retomada desse grau de investimento para o Brasil. Quero entender em linhas gerais na sua avaliação se o Brasil está no caminho certo para recuperar esse grau de investimento, quando que essa retomada pode acontecer e qual que é a sua avaliação sobre esse tema como um todo para a gente encerrar o nosso programa. A retomada do grau de investimento só vai acontecer, de fato, quando fica claro que a gente está numa trajetória de redução da dívida pública como proporção do PIB. Algo que não deve acontecer nos próximos 2, 3 anos, enquanto a gente tiver, digamos assim. É perfeitamente compreensível que se tenha optado por um quadro melhor do que aquele em que estávamos quando estoura, inclusive, o teto de gastos, mas nós vamos precisar mais anos de crescimento e mais anos de ajuste fiscal para poder imaginar que nós vamos voltar a ter o grau de investimento. Tá certo, Otaviano, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Veja Mercado. Foi um grande prazer abrir essa temporada aqui contigo e as portas do nosso programa estão sempre abertas. Até uma próxima. Até uma próxima, um prazer. Valeu, até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia nos mercados. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em queda na manhã de hoje, em razão de temores em relação ao ciclo de cortes nas taxas de juros americanas. O início dos cortes pode ser retardado em razão de números de emprego acima do esperado nos Estados Unidos. Os investidores também mantêm as suas dúvidas quanto ao ritmo de crescimento da economia chinesa. É um tema que será assunto certamente nessas primeiras semanas do ano. Passando brevemente pelos indicadores, o dólar abriu o dia em alta de 0,5%, cotado a R$ 4,89, enquanto os futuros do Ibovespa são negociados em queda de 0,5% nesta manhã. Dados de inflação dos Estados Unidos e no Brasil serão conhecidos na próxima quinta-feira e serão repercutidos ao longo da semana no mercado financeiro. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O convite também está feito para você nos acompanhar no Spotify diariamente, aqui no YouTube, também no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Conto com todos vocês ao longo do ano de 2024. Feliz Ano Novo. Veja Mercado é oferecido pela JHSF e amanhã eu estou de volta com vocês. Até lá.